gente hoje vai conversar um pouco sobre a antipsiquiatria, mais especificamente sobre a teoria do duplo vínculo, que é o que mais nos interessa. Eu vou falar alguns breves comentários sobre a emergência da antipsiquiatria. Como eu falei, não é exatamente uma prática terapêutica, mas é todo um campo problemático que emerge, sobretudo como uma certa contraposição ao entendimento até então vigente do que é a noção de loucura, normalidade, doença, que também é uma concepção relativamente moderna, né? O trabalho do Michel Foucault, sempre gosto de citá-lo, na História da Loucura, que é a sua tese de doutorado, é considerado por alguns um texto antipsiquiátrico, ou que auxilia na formulação de toda a antipsiquiatria, mas ali ele já coloca de como a construção da dita loucura ela data ali do século XVII, XVIII em diante, né? Como não só esse entendimento, esse status de loucura passa a vigorar, como se cria um conjunto de saberes para se relacionar com isso, para muitas vezes confinar essa pessoa dita louca em determinados espaços, né? O asilo, o hospital psiquiátrico, que muitas vezes servem como não só isolamento, mas como uma retirada mesmo desse indivíduo do campo social, visto que ele pode tornar-se uma pessoa perigosa, mas muitas vezes improdutiva. Então, muitas vezes o que a antipsiquiatria vai denunciar é justamente isso, né? Esse isolamento, esse tipo de tratamento, muitas vezes funciona como cárceres, sem nenhuma função terapêutica de fato. Mas esse termo antipsiquiatria ele passa a ser forjado na década de 60, especialmente por um psiquiatra. Na verdade, ele nasceu na África do Sul, mas viveu grande parte da sua vida na Inglaterra, foi o David Cooper. É uma figura bem importante aí do movimento antipsiquiátrico. Escreveu alguns livros que eu acho que diz muito sobre o próprio entendimento do que é esse novo campo de saber, como a morte da família. Acho que é um texto bem emblemático, né? Antipsiquiatria, psiquiatria e antipsiquiatria, e alguns outros, mas junto com outras pessoas ali. Também na Inglaterra, o Ronald Lang, na Itália, o Franco Basaglia, que veio ao Brasil, participou aqui em alguma medida de toda a luta antimanicomial e mesmo da reforma psiquiátrica. Aqui no Brasil, o trabalho da Nise da Silveira, né? Talvez não seja um trabalho exatamente antipsiquiátrico, mas está muito próximo, que é justamente ter uma outra relação com essa pessoa que está nesse estado, né, de loucura. Mas, enfim, o trabalho da antipsiquiatria ela emerge, sobretudo, ali finais da década de 50, começo da década de 60, com um movimento, como eu dizia, de insurgência de algumas pessoas diante da dita loucura. Não só das supostas causas e origens, até então tomada muito a partir do modelo anátomo-patológico da medicina, né, que é esse modelo de entender que a doença existe a partir de um determinado local. Daí a noção anátomo-patológica, né, doença e morfologia. Se uma pessoa tem uma gastrite, a gastrite está localizada a partir de uma inflamação ali nas paredes do estômago, né? Uma amidalite, um câncer e por aí vai. Mas como precisar o locus da doença, da dita doença emocional, né? Ou doença da mente, ou doença da alma? Então, durante muito tempo, e ainda hoje, de certa medida, é assim, a psiquiatria ela busca localizar alguma disfunção cerebral de ordem bioquímica, de ordem, às vezes, endócrina, de ordem até hereditária, como disparadores da doença. E, em função de todo esse entendimento de como se dá esse modelo anátomo-patológico, formas também de tratamento que muitas vezes operam a partir, como eu estava falando, do confinamento, ou dos choques insulínicos, dos choques elétricos propriamente, né? A camisa de força, todas aquelas violências também que a gente viu. O que a antipsiquiatria vai botar uma luz é não só desse status de loucura e mesmo da crítica da normalidade, como fazer também toda uma crítica em relação aos tratamentos. Em certa medida, olha, isso aí década de 50, 60, esse pessoal já começava a denunciar
todo o aumento da indústria farmacêutica sobre o incremento aí dos tratamentos, né? A influência do capitalismo fortemente incidindo ali sobre todo o campo da psiquiatria. Isso passaram 50 anos, a coisa só aumentou muito. Claro que existem muitas substâncias hoje que têm uma função terapêutica, né? Eu, particularmente, não tenho uma visão negacionista da medicação, não se trata disso, mas o que eles abordaram, e que ainda é muito atual, é a banalização do seu uso. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais se consome Rivotril no mundo, né? Eu costumo dizer, assim, quando eu comecei a trabalhar com a Soma na década de 90, quando havia alguém em algum grupo, sempre passa, a gente sempre faz uma entrevista inicial com todo mundo, né, para saber um pouco o panorama de vida, e entra muitas vezes nesse campo, né? Se você já está fazendo algum processo terapêutico, já fez, se faz ou já fez uso de alguma medicação, e era algo relativamente comum ter uma ou outra pessoa. Hoje em dia é raro nos grupos não terem algumas pessoas que já tomaram, tomam ou pretendem tomar alguma medicação de uso controlado, né? Seja um antidepressivo, ansiolítico, um remédio indutor do sono. Então, houve um avanço muito forte, né, da indústria farmacêutica no tratamento das chamadas doenças mentais. Mas, o que eu estou falando tudo isso é porque já era uma crítica da psiquiatria, da antipsiquiatria naquele período, né? Botar um olhar sobre o incremento, a força que a indústria farmacêutica também tinha nessa gestão da vida. Bom, como eu dizia, a antipsiquiatria, então, surgiu contra tudo isso, né? Não contra tudo isso no sentido de varrer tudo isso, mas questionar tudo isso. Que estatuto é esse? Que lugar é esse? Que tipo de tratamento é esse? Haviam propostas de redimensionamento dessa relação terapêutica, sobretudo o que se chamava-se na época de comunidades terapêuticas, que não tem nada a ver com o que acontece hoje no Brasil. Esse termo comunidade terapêutica do Brasil está completamente dominado pelas igrejas evangélicas, né, com uma leitura bastante reacionária, nada disso, mas o que eles propõem naquele período era uma realocação desse indivíduo nas suas sociabilidades. Então, era um conjunto de pessoas e profissionais que passavam a praticamente habitar junto com essas pessoas internas, né? Onde não existiam celas que trancavam, havia muito pouco uso de medicação, mas médicos, psicólogos, assistentes sociais, todos trabalhavam juntos no sentido, sobretudo, de tentar desfazer os nós no campo das sociabilidades, da comunicação, essa forma de se comunicar e essa cisão, né? O termo esquizofrenia diz muito respeito a isso, né? Alguma coisa que está partido entre uma chamada realidade e uma para-realidade, a própria questão do delírio por aí, né? Através de uma outra sociabilidade, começar a integrar, trazer mais para perto essa pessoa de um convívio social. Porque uma das teses centrais que a antipsiquiatria também trazia é de que a neurose e a psicose são produzidas socialmente. Uma das grandes teses é essa. Se é uma tese hoje questionável também, é algo não só importantíssimo para a época, como continua sendo importante para hoje. Tem também um outro livro de um outro antipsiquiatra, esse estadunidense, chamado Thomas Szasz, que o título é esse, A Fabricação da Loucura. Então, são títulos muito fortes, né? Como a loucura é fabricada. E uma das teses que esse livro traz é isso, que os fatores sociais, a forma como se organiza a sociedade, né, leva muitas vezes esses indivíduos a criarem essas rupturas, por fatores, então, de hierarquias, né, de relações de poder, que eu vou chegar um pouco mais adiante a explicar um pouco melhor isso. Então, esse olhar, né, para dizer, bom, essa pessoa que, como uma espécie de para-raio, recaiu sobre ela todo um processo social, ela, na verdade, ela é um elemento ali, por exemplo, de uma relação familiar que somatizou, que aglutinou essa loucura, entre aspas, que é social. Esses padrões de organização social que, uma hora, ela não segura a onda, criou uma certa ruptura até como mecanismo de defesa. E o que a antipsiquiatria, então, vai trazer é isso, que não é necessariamente um fator bioquímico, não necessariamente um fator hereditário, mas tem a ver muito com os fatores sociais.
Nesse sentido, há alguma aproximação, não só, como eu disse, com o pensamento libertário, como as próprias teorias haitianas, né, que vai justamente entender que é a forma como nós nos organizamos que vai repercutir nas nossas formas de estar e viver. Mas tem um estudo que é até preliminar em relação à própria antipsiquiatria, é colocado como um estudo precursor da antipsiquiatria, que esse nos interessa até um pouco mais, desenvolvido na Universidade de Palo Alto, ali na Califórnia, por um antropólogo e comunicólogo chamado Gregory Bateson, chamado Teoria do Duplo Vínculo, né? É considerado uma espécie de precursora da antipsiquiatria, que vai influenciar bastante a antipsiquiatria. E o que esse estudo traz, um estudo realizado em 1952, olha, em 1967, o David Cooper vai nomear, então, a antipsiquiatria. Esse trabalho, portanto, anterior, escrito a partir de um artigo chamado Por uma Teoria da Esquizofrenia, traz uma luz interessante justamente esses fatores sociais e políticos na produção do desequilíbrio emocional. Esse sujeito, junto com a equipe de pesquisadores e pesquisadores, vai, durante alguns anos, observar como a organização familiar de jovens esquizofrênicos funcionava a partir de um padrão de comunicação recorrente que eles vão chamar de duplo vínculo ou dupla vinculação, double bind em inglês, né? Ele vai dizer que em todas essas famílias há um ruído característico na forma de interação dessas pessoas que produz, no primeiro momento, um estado de confusão, de perturbação, muitas vezes de culpa e de dependência. Esse duplo vínculo se caracteriza basicamente por informações contraditórias simultaneamente lançadas e permanentemente também, como se eu dissesse um sim, um sim e um não juntos, sejam pelo mesmo canal de comunicação, como apenas a fala, ou, o que é mais frequente, por dois canais de comunicação, como a fala e o gesto. Né? Então, eu costumo exemplificar uma expressão bem brasileira que muitas vezes é um grande duplo vínculo, é o chamado tudo bem. Né? Você encontra a pessoa na rua, e falando, como é que você está? Você, tá tudo bem. Ela diz um sim, que está tudo bem com a palavra, mas o gesto dela demonstra que não está tão bem assim. Mas se é uma pessoa que a gente não tem muito vínculo, muita relação, uma pessoa de trabalho, um colega, a gente vai dizer, aí, fulano tal está dizendo que está bem, mas parece que não está bem. Mas não perturba tanto. Mas se esse tipo de mensagem ela é trazida por uma pessoa muito próximo ao nosso círculo afetivo, que a gente possa chamar de um namorado, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, relações que a gente possa aí botar nesse guarda-chuva de relações amorosas, esse tipo de mensagem ela não soa de forma tão aleatória como aquela pessoa que a gente encontrou na rua. Se eu comunico para uma pessoa que me ama muito, que eu amo muito, que a gente vive junto, que, né, aquela coisa que a gente tinha decidido não vai rolar mais, e ela diz assim, João, você faz o que você quiser. Você acha que seus amigos, ou que seu estudo, ou que seu trabalho é mais importante que nós, tudo bem. Quer dizer, ela diz que está tudo bem, mas demonstra que não está tudo bem. E se esse tipo de mensagem for transmitido de forma recorrente, sobretudo para uma criança e para um jovem que tem menos discernimento lógico e racional de entender esses paradoxos, ela vai entrando num estado de confusão permanente. O que é verdade, o que é mentira, o que é aceitação, o que é recusa, o que é apoio, o que é desapoio, passa a virar um grande estado de confusão. Da confusão, muitas vezes, vem uma culpa. Será que eu estou sendo errado? Será que eu estou agindo errado? Será que eu devia ter feito isso ou aquilo? E muitas vezes vem uma dependência. Eu vou tentar fazer o que essa pessoa supostamente espera de mim para não perder o afeto dela. Então, o que é importante nesse estudo duplo vínculo, que eles apontam como uma das raízes de um processo de ruptura, né, entre o que é verdade e o que é mentira, portanto, o que é real, o que é fantasia, que vai desencadear no seu uso contínuo esse processo, né, que a gente possa chamar como uma das causas, uma das raízes dessas rupturas emocionais, para nós nos interessa especialmente. Localizar
esses duplos vínculos, localizar esses ruídos de comunicação e mesmo ampliá-los para um estudo mais amplo da nossa comunicação e da nossa interação humana, interação com o outro, passa a ser um dos elementos centrais ali no processo do grupo, justamente por ser um processo coletivo e entender que é nessa sociabilidade que vai se construindo, a partir de relações ou de conflitos de poder, as travas humanas, os entraves humanos, né? E uma relação de poder, acho que eu já comentei sobre isso, não é necessariamente uma relação de alguém que grita com a outra ou que impede a outra de agir. É isso também, mas é uma relação, às vezes, muito sutil, uma relação, às vezes, até de conselho, de um bom conselho, né? Eu acho que você devia fazer isso. Talvez fosse bom para você. Isso também é uma relação de poder, né? Poder não é aquela ação que apenas atua no sentido de produzir uma repressão, mas também de uma sugestão. Claro que a gente pode criar contrapoderes, não só daquela pessoa que grita, como aquela pessoa que sugere. Não, não, obrigado pelo seu ponto de vista, mas deixa eu fazer o que eu acho que deve ser feito. E por aí vai. Então, as múltiplas facetas desses tipos de duplos vínculos, né, que estão engendrados no nosso comportamento, cria, muitas vezes, uma dificuldade para a gente propriamente localizar quando esse duplo vínculo opera sobre nós, recai sobre nós, e quando a gente pratica. E, de fato, como eu disse, às vezes esse tipo de mensagem do Uber ela vai funcionar em relação a uma mensagem verbal e uma mensagem gestual, por exemplo, mas só, por exemplo, entre a mensagem verbal. A inflexão da voz já deixa em dúvida o que eu quero dizer. Um exemplo muito comum que eu cito, dentro de uma DR de um casal, por exemplo, quando alguém começa a aumentar a voz e alguém grita, você não precisa gritar. E a pessoa grita, não estou gritando. É um paradoxo. Eu não estou gritando, pô. Não, você está gritando, né? Ou se uma pessoa pergunta a outra, mas você me ama de fato? E ela diz, amo. Essa variação do tom de voz já pode ser o suficiente para deixar aquela outra pessoa não tão segura daquela afirmação. São informações que, de alguma forma, se contradizem entre si. Ou o duplo vínculo ele pode ser apenas gestual, né? Se eu demonstro interesse em abraçar alguém, abraço a pessoa friamente. Se eu demonstro estar interessado num diálogo com ela, estou olhando para os lados. Né? Se eu estou dando carona para alguém, né? Eu acelero, freio, giro, parece que eu estou incomodado com a presença dela ali, parece que eu não estou querendo dar essa carona. E por aí vai. O problema, uma das questões do duplo vínculo é essa, é a dúvida, o que está rolando, é a confusão, que é um pouco parecido com a chantagem, só que é até pior do que a chantagem emocional. Algo também muito frequente nas relações afetivas, sejam elas de pais e filhos, seja ela entre amantes. Porque a chantagem é aquela coisa, olha, se você for naquela festa, está tudo acabado entre nós. Que é terrível. Mas o duplo vínculo é, você vai naquela festa, você diz, vou, tudo bem. Faça o que a sua consciência manda. Esse tipo de mensagem. Né? Faça o que você achar melhor. Se realmente é bom para você, tudo bem. Eu vou ficar aqui um pouco sozinho e triste, mas está de boa. Está de boa coisa nenhuma, né? E a recorrência desse tipo de mecanismo comunicacional, interacional, é literalmente enlouquecedor dentro de uma relação, seja ela amorosa ou familiar. Então, o que interessa para nós desse estudo, e que está envolvido aí com toda essa crítica da antipsiquiatria, né? Quais são os padrões, então, normais de uma vida social? Né? O que é a normalidade? É normal, às vezes, um casal, por exemplo, viver e educar seus filhos a partir dessa engrenagem, que é colocada como normal? Né? Onde se situam aí algo que é da ordem muito sutil, eu tenho trabalhado muito sobre esse conceito, né, de uma micropolítica dos afetos, de uma nanopolítica, uma política muito pequena no sentido de molecular mesmo, de estar ali muito disseminada pelo nosso cotidiano e que está no campo muito específico da vida, que é o campo dos afetos, que nos toca pela epiderme.
é no olhar, né? Esse final de semana eu estava em Visconde de Mauá, tinha uma mãe com um bebê lá, acompanhando lá uma viagem que a gente fez, 5 anos, o bebê, ou 5 anos, 5 meses o bebê, é naquela busca do olhar do bebê com a mãe na amamentação que já se encontra ali um vínculo, e que algumas Raichands, inclusive, colocam como das iniciais couraças que se criam, porque às vezes não há contato ali entre a mãe e o bebê, né? Às vezes pelo estresse da vida daquela mãe, né? Às vezes por uma dificuldade ali do exercício mesmo da maternidade, mas nesses momentos muito iniciais da experiência humana, né? Às vezes, numa situação afetivo-sexual, é como a pessoa nos toca, às vezes de forma um pouco mais bruta, um pouco mais sutil, um pouco mais dispersa. É no tom de voz, como eu dizia, são essas sutilezas que vai trazendo para nós esse campo, né, de entender como uma das principais formas de controle e neurotização do outro se dá por esse campo amoroso. Quando o amor, que é essa coisa maravilhosa que nos anima, nos produz um tesão de viver, também reside ali uma série de engrenagens onde essas relações de poder incidem de forma muito mais cotidiana e molecular, como eu dizia, do que uma relação de governo, por exemplo, do bolsonarismo, que é uma desgraça. Mas nos atinge muito mais a relação cotidiana com o companheiro ou com a companheira, implicadas, envolvidas nesses pequenos jogos de poder. E que, como eu dizia, uma das perspectivas aqui da antipsiquiatria seria um dos germes iniciais dessa produção, né, desse que a gente possa chamar dessa ruptura emocional. Então, voltando um pouco, o que nos interessa nesse entendimento da antipsiquiatria e, notadamente, do duplo vínculo, primeiro seria isso, né? Observar como funciona em cada um de nós esse tipo de manobra comunicacional que está automatizada no nosso jeito. Como é que a gente recebe isso? Porque não tem aquela pessoa que faz o duplo vínculo e aquela que simplesmente recebe aquilo passivamente. Existe uma relação bilateral, pelo menos bilateral, porque pode ser mais de duas pessoas, pode ser um conjunto de pessoas, mas pelo menos existe eu e mais um. Se existe eu e mais uma pessoa, já existe uma relação social aí estabelecida. Se essa pessoa se comunica para mim de forma paradoxal, né, com duplo vínculo, e aquilo me afeta, eu já respondo a ela também com outro duplo vínculo. E, portanto, se estabelece uma relação, como eu dizia, bilateral entre nós dois. A forma desse duplo vínculo não funcionar é o recusar, é o não aceitar. Eu vou chegar lá. Seria eu propriamente metacomunicar essa relação. Esse prefixo meta diz respeito a sobre, falar sobre a comunicação do outro. Então, se essa pessoa, né, por exemplo, que eu estaria me relacionando, ao dizer que eu não iria fazer aquela viagem e que minha consciência devia dizer se eu devia ir ou não, né? Se esse duplo vínculo recai sobre mim, eu entro em estado de confusão ou culpa, eu posso ir fazer essa viagem fritado e fico ligando para ela me pedindo desculpa, ou eu abdico da viagem e atendo a ela, o que é mais comum eu fazer, da gente fazer, mas isso aí nos deixa uma carta na manga para sacar em determinado momento seguinte, porque ninguém se sacrifica à toa, a gente depois passa a fatura e vai também fazer o nosso, e, portanto, essa relação vai se dar através de um jogo, ou eu posso virar para ela e dizer assim, poxa, você está dizendo que está tudo bem com a viagem, mas está aí, está fria, está triste, chateada, o que é que está pegando? E a pessoa pode dizer assim, desculpa, eu estava realmente querendo fazer essa viagem contigo, fiquei chateada, foi mal, vamos pensar outra data. Ótimo, e as coisas andam, né? Resolveu-se, fechou a gestalt, não ficou aquele bode. Mas pode ser que ela não aceite esse comentário, essa metacomunicação, esse falar sobre esse algo que ficou meio esquisito, né? E pode ser que ela recaia e diga assim, não, tá tudo bem, você que está louco, viaja da sua cabeça, eu estou ótimo. Vai lá viajar com seus amigos, eu estou aqui, estou muito bem, você é com meus amigos também, minhas amigas, sei lá. Ou ela pode dizer assim, não, porra, você ainda vai falar isso, que eu estou fazendo o jogo, quando eu só quero o nosso bem, o bem da nossa relação. Então é muito comum também, numa metacomunicação, quando a pessoa não
consegue também perceber o seu próprio paradoxo, lhe apontar como sendo louco ou louca ou má, né? Quando, na verdade, ela só queria aquilo. Então, é difícil mesmo quebrar esses nós na interação. Como eu falei, está muito implicado no nosso jeito de funcionar. Eu diria mesmo, está muito implicado com o nosso caráter, no sentido reichiano, aquele modo de funcionamento caracteriológico. O caráter da pessoa mais irritada, da pessoa mais vitimada, da pessoa mais blasé, e os duplos vínculos dela vão ser um pouco por aí também, né? Uma pessoa mais escorregadia que tende a se comunicar a partir de ironias, que muitas vezes é um grande duplo vínculo. Você quer falar alguma coisa para a pessoa e tira uma brincadeira, tira uma onda. Ah, você sabe, né? Falando de tal, pô, pessoa assim, firmeza. Ela está chateada porque, sei lá, alguém furou com ela. E ao se referir a essa pessoa, ela diz assim: ah, pô, falando de tal, assim, ponta firme, confia nela que você vai. No fundo, aquela ironia é uma forma de comunicar alguma questão, só que de forma enviesada, né? E ela é questionada: bom, mas você está falando sério ou está brincando? Não, não, é só brincadeira. Perco como é que se diz? Perco o amigo, mas não perco a piada. E por aí vai. Então, esses resíduos dessas comunicações truncadas, elas existem no mundo, estão aí nos ritos sociais. Não se trata assim de pensar um purismo enquanto clareza de relação, enquanto uma coisa completamente translúcida de entendimento. A questão é ver, sobretudo nos campos das relações sociais mais próximas, mais afetivas, o quanto também tem de jogos, de mentiras, de hipocrisias, porque quando esse tipo de comunicação truncada ela é recorrente, ela produz, né, realmente muitos resíduos. Eu costumo sugerir muito aos grupos, eu estou com esse livro aqui agora, um livro chamado Pragmática da Comunicação Humana. É um estudo belíssimo, difícil de leitura, mas um grande estudo sobre alguns pontos que eu queria daqui a pouco destacar com vocês, que estão presentes ali no livro. E numa determinada passagem desse livro, eles estudam uma peça que virou filme também, chamado Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Não sei se vocês já assistiram a peça ou o filme, é com a Elizabeth Taylor, maravilhosa, ganhou um Oscar na altura, foi filmado ali na década de 60. O livro chama-se Pragmática da Comunicação Humana, é editado pela editora Cutrix. Se vocês botarem esse título na internet, já vão achar. E eles analisam, de forma muito didática, o texto dessa peça, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Basicamente, é a história de um casal que se encontram... O filme se passa todo das 2h até o amanhecer. É um casal, na verdade, tem essa referência a Virginia Woolf, mas não é escritora. É um casal chamado George e ela é a Marta. Eu não vou aqui dar todo o spoiler do filme, mas se vocês conseguirem, assistam esse filme, porque assim é absolutamente perverso a relação desses dois. Um casal que está ali há uns 30 anos juntos, não se separam, são muito dependentes um do outro, mas é só porrada, é só agressão verbal, de uma violência absurda, mas só pela palavra, pelos jogos comunicacionais irônicos, duplo vinculadores, de uma agressividade muito forte. Um outro filme que eu costumo passar também para grupo, e esse a gente assiste junto mesmo, chama-se Vida em Família, ou Family Life. Quem se interessar por esse tema vale assistir. Dá para fazer download da internet, não acha nesses streams da vida. E é dirigido pelo Ken Loach, diretor inglês, está vivo ainda, maravilhoso. Tem alguns filmes... tem um filme genial dele também sobre a Guerra Civil Espanhola, chamado Terra e Liberdade, uma experiência anarquista, macro-social ali no meados do século XX. E tem outros filmes mais recentes, né? Eu, Daniel Blake, Nós Não Estamos Aqui, filmes maravilhosos. Mas, enfim, o Vida em Família é um filme que mostra um pouco como é que é essa relação familiar de uma adolescente e uma jovem mulher, chamada Janice, de um padrão familiar bem normal, classe média inglesa, né? Papai, mamãe, aquele formato bem tradicional, patriarcal, e que essa garota vai passando de tratamento em tratamento, mostra que seria mais ou menos um tratamento antipsiquiátrico, depois ela cai na psiquiatria dura,
E é isso, a grande tese é essa, como essa garota foi diagnosticada como esquizofrenia, mas não existe nenhuma relação com sua família, porque a família é absolutamente saudável. Só que não. Só que são essas famílias onde isso acontece logo no início do filme, ela engravida, a família é muito católica, força ela para abortar, mas ao mesmo tempo diz que não é para falar sobre aborto, que é um pecado. Esse jogo entre você está errada, mas vamos fazer melhor para você, porque você não sabe fazer o que você consegue fazer da sua vida, mas você precisa aprender a cuidar da sua vida. É terrível, é muito violento. Essa relação assim, você precisa cuidar da sua vida, mas você é incapaz de cuidar da sua vida. Esse é o duplo vínculo central, muito comum em algumas famílias também, né? E só para terminar, enquanto sugestão, também tem um outro filme que eu eventualmente passo, que é Deuses da Carnificina. Eu acho que também vale assistir. Também uma peça, foi filmada mais recentemente, acho que é pelo Polanski. Enfim, temas, textos, filmes que debatem essa coisa que para nós tem uma grande importância. Grande importância por quê? Como eu falei, são teses que se aproximam muito de que eu acho que eles vão além um pouco da própria ideia reichiana, porque o Reich vai se desdobrar muito em mostrar como o que a gente possa chamar de conflito emocional, neurose, deriva da organização social, deriva das relações de poder, deriva, sobretudo, de uma relação de poder repressor, que atua sobre, especialmente, a sexualidade. Essa sexualidade bloqueada, ela fica como incapacidade de produzir potência de vida, a pessoa entra nessa estase energética e emocional, né? E não consegue, de alguma forma, pelo seu vitalismo bloqueado, exercitar ou exercer uma vida mais pulsante, né? O que eu acredito que a antipsiquiatria faz, dando esse passo além do Reich, é mostrar como essas relações de poder ocorrem. E, na tese da antipsiquiatria, e tem tudo que ver com o trabalho aqui da Soma, elas ocorrem especialmente, não só, mas especialmente dentro desse lugar mais íntimo das nossas relações afetivas, nessas relações familiares, nessas relações amorosas, justamente quando o amor, como a gente estava falando, ele se torna o principal instrumento de dominação e neurotização do outro. Então, se uma pessoa é educada na base do castigo físico, que é terrível, é mais fácil ela criar um ódio e se revoltar. Mas se uma pessoa é criada à base da ameaça da retirada do amor, ela desenvolve um sentimento de culpa, fica muito mais impotente de reagir. E nossa educação ainda, claro que não é hegemônica, sim, mas muitas vezes ela ainda opera pelo castigo e pela recompensa. Castigo, se você desobedece; recompensa, se você se sujeita. O castigo, às vezes, é físico, mas ele é muito mais eficiente, como eu estava dizendo, pela retirada afetiva. Olha como o papai ficou triste que você fez. Olha, você vai fazer muito, você vai deixar sua mamãe muito triste se você fizer isso. Coma a comida todinha que você vai ganhar um presente. Se você fizer isso, né, a gente leva você para passear. Então, essa relação de castigo e compensa, ela opera muito por essa relação afetiva. E também, assim, estou botando um pouco carregando nas tintas para exagerar o entendimento. Eu sei que não são todas as relações familiares que operam assim, né? Não são todas as pessoas que operam assim. Estou dizendo assim, dentro de um padrão, inclusive da boa família brasileira, né? Do cidadão de bem aí que domina aí o cenário político nacional atualmente. Muitas vezes é isso, né? Pensar que a diferença, o exercício da diferença, seja ela no plano da sexualidade, no plano dos afetos, no plano profissional, no plano estético, produz sujeitos desviantes que precisam ser enquadrados. E vamos enquadrar como? O primeiro recurso é o uso da aceitação recusa emocional. A psiquiatria e a psicologia está aí para funcionar muitas vezes como policiais de branco também. Os hospitais psiquiátricos ainda funcionam, as clínicas. Ainda se interna gente no Brasil porque um pai ou uma mãe descobriu que o seu filho fuma maconha. Em pleno século XXI ainda existe isso, né? Isso não é história da carochinha, não, né? O filme lá, o Bicho de Sete Cabeças, é uma história recente também, vale a pena, também vai muito na crítica da antipsiquiatria. Só para ir já me encaminhando para o final,
E para caracterizar um pouco mais o duplo vínculo e como ele é trabalhado na Soma, né, pensando esse espaço como esse micro-laboratório social, que nos interessa pensar justamente essa sociabilidade, e ao pensar a sociabilidade é pensar a nossa comunicação, porque o que nos vincula ao outro, não o que nos vincula, mas o que nos atravessa enquanto sociabilidade é a comunicação. E a comunicação não necessariamente é o que a gente fala. Apesar de a gente atribuir uma importância muito grande à fala, o ser humano, o bicho humano, se comunica muito mais por outros canais de comunicação que não é a fala. O Reich já trazia isso, né? Então, nos interessa pensar essa associação, nos interessa pensar como se dá nossas associações, como é os nossos relacionamentos amorosos, de que forma se dá. Isso aí eu não estou falando em termos de modelos de relação, seja ele monogâmicos, poligâmicos, trisais, poliamor, cada um delibera sobre suas formas de amar. O meu entendimento, o amor libertário não tem necessariamente, apesar de achar muito bacana as experiências que algumas pessoas fazem, por exemplo, no poliamor, eu acho que é uma entre tantas possíveis. E geralmente que eu sou convidado para conversar nesses âmbitos, eu digo, para além dos formatos, as tretas continuam. E as tretas dizem respeito, inclusive, a isso, as relações de poder, as relações de comunicação. Então, como nós nos vinculamos ao outro, como nós constituímos nossas famílias, né? Lembrando assim também da crítica que o Reich trazia, que normalmente ele pensa também a família ali no início do século XX, a família espelha e reproduz o Estado. Muitas vezes ela opera como esse Estado em miniatura, e ela opera produzindo essa noção de obediência, essa noção de hierarquia, de sujeição e centralidade da figura do poder, basicamente pelo amor, pelo respeito, né, dessas figuras mais velhas, mas pelo amor também, ou uso do amor. Como eu disse, a antipsiquiatria também vai localizar aí, né, uma crítica à organização normalmente presente nas famílias, né? Não é a dissolução da família, mas a crítica a um determinado modelo familiar. Como eu falei, esse texto, A Morte da Família, também vai nessa direção. Então, o que nos interessa não é necessariamente no âmbito familiar, amoroso, mas também do trabalho, das relações sociais, e ali o grupo, como eu dizia, é um espaço privilegiado para isso, né? Um espaço de, como a gente se refere, né? Um micro-laboratório social, é perceber essas interações, como se dá essas interações. E o duplo vínculo nos auxilia muito nisso. Como eu dizia, no primeiro momento, ampliando esse entendimento do nosso campo comunicacional, tirando ele meramente do campo da linguagem falada e trazendo ele para esse campo, às vezes até do jeito que a pessoa está sentada. Se ela está, né, fazendo a leitura, por exemplo, do exercício, completamente esparramada, olhando para o teto, ou se ela está ali observando, percebendo o que as pessoas estão falando. Se durante o exercício corporal ela está fazendo exercício ali, ou ela está, sei lá, visivelmente em outro lugar. Ela está olhando para os lados. Às vezes é uma gestalt que retirou dali, mas às vezes é uma recorrência desse tipo de postura. Isso diz muito sobre ela. Isso vai ser apresentado. Então, nos interessa também pensar esse campo da comunicação através do que, inclusive, nesse livro Pragmática da Comunicação Humana, há um grande espaço para se dedicar a isso, né? O que ele chama de uma comunicação digital e uma comunicação analógica. A comunicação digital como sendo a comunicação falada e muito mais recente no desenvolvimento cultural da humanidade, né? E uma comunicação vista como mais orgânica, não que seja melhor, mas mais anterior que a comunicação analógica, que vem pela inflexão da voz, pelo tom de voz, pela expressão facial, gestual, e que vai trazer um conjunto de comunicações muito mais amplo, porque é muito difícil uma pessoa ficar 24 horas falando, mas 24 horas nós estamos comunicando pelo corpo. 24 horas nós estamos emitindo algum sinal, mesmo dormindo. A gente pode comunicar. Parece que está dormindo, né? Parece que está tendo um sono tranquilo, um sono agitado. Eu digo parece porque a comunicação analógica ela tem mais imprecisão do que a digital. É mais difícil decodificar o que o gesto diz
do que a palavra diz, mas são indícios, são sinais. Há uma outra premissa que nos auxilia também a entender o duplo vínculo, que é a impossibilidade de não comunicar. Sempre nós estamos comunicando algo, inclusive pelo gesto. O silêncio não é uma ausência de comunicação. É uma mensagem. Se eu abro uma porta e vejo uma pessoa num canto, com a cara de triste, com a cara de alegria, chorando, com a cara fechada, eu posso não saber o que está acontecendo, mas aquilo me toca de alguma forma. Então, toda comunicação também tem um efeito pragmático, ou seja, um efeito que atinge o meu comportamento. Então, primeiro, né, não há possibilidade de não comunicar. Eu costumo dizer, até um defunto comunica que está morto. Você está com a plaquinha, não, morri. Né? Se você vê um corpo inanimado, ele está comunicando que tem morto. Pode ser uma interpretação da morte, mas numa situação que, como eu disse, pela própria imprecisão, parece que. Mas sempre a gente está lançando a comunicação. Lançando a comunicação, seja pela palavra, seja pelo gesto, seja pela congruência ou incongruência desses dois canais. E terceiro, né, aquela comunicação produz um efeito. No caso da comunicação digital, aquela falada, que é o que muitas vezes nos atravessa nas nossas sociabilidades, eles vão dividir em 3 campos a comunicação digital. No seu sentido sintático, no seu sentido semântico e no seu sentido pragmático. O sentido sintático é a própria organização do enunciado. O sentido semântico são os significados que aquele enunciado me traz e diz a ver com o aspecto cultural também na minha vida. E o aspecto pragmático, o que propriamente aquilo me produz. Por exemplo, recentemente eu estava falando sobre isso, dando esse exemplo. Algo bem, para quem mora no Rio, bem lugar comum. Esse enunciado, o Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Às vezes vira até chavão. Né? Há um sentido sintático aí, né? Sujeito e predicado. O Rio de Janeiro é violento. A frase está organizada sintaticamente. Existe um sentido semântico, porque vocês sabem o que é o Rio de Janeiro, se refere a um determinado lugar, sabe o que é violência, sabe o que é cidade, a gente compreende. Isso nos produz um efeito. Um efeito de dizer assim, já sei, um efeito de produzir medo. Né? Veja se uma mãe ou um pai ou algum amigo ou amigo dizem para uma pessoa que está indo para o Rio, olha, o Rio de Janeiro é uma cidade violenta. O que é que isso produz? Às vezes já um certo pé atrás, né? Uma fritação, abre-se uma gestalt. Ou a pessoa vai dizer assim, pois é, dane-se, não tenho medo não, vamos lá. Ou deixa de ir. Então, vai produzir diferentes efeitos. Se essa comunicação desse enunciado ela for invertida de sentido, seu sentido sintático, por exemplo, né? Violenta cidade é Rio de Janeiro. Eu posso até mais ou menos deduzir, mas fica confuso essa frase. Então, é muito comum em terapia esses enunciados virem, em termos sintáticos, também desorganizados, o que produz uma confusão. Né? Não, porque Rio de Janeiro é violento, eu vou muito lá, mas eu fui para Pernambuco ontem. Hã? Há uma certa confusão. Então, às vezes, o sentido da comunicação fica atravessado por essa própria, entre aspas, desorganização sintática. Há também, ou pode haver, uma confusão também quando o uso das palavras, no seu sentido semântico, elas estão aplicadas em lugar não correto. Por exemplo, o Manuel de Barros faz isso muito bem, genialmente, né? O poeta Manuel de Barros, ele inverte, né? O uso das palavras, os seus sentidos, cria um sentido poético maravilhoso. Né? Liberdade caça jeito, sou água que corre entre as pedras. É lindo isso. Né? Mas se a pessoa diz assim, Rio de Janeiro é uma cidade cadeira, confunde. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é que no uso coloquial da nossa linguagem, muitas vezes esses duplos vínculos eles se dão também pela construção sintática da frase, pelo próprio conjunto de signos e sinais semânticos que a gente tem dessas palavras, mas que tudo isso produz um efeito. Esses efeitos se situam
comunicacionais no que essa galera também chamava de um quadro de referência. Toda interação é um quadro de referência. Mas, para um quadro de referência existir, é preciso que haja algum vínculo. Se eu esbarro numa pessoa na rua e pergunto informação a ela, ela pode me dizer de forma completamente confusa aquilo ali, no seu sentido semântico, no seu sentido sintático, pode dizer um duplo vínculo clássico, mas o efeito pragmático daquilo vai me atingir menos. O que passa a caracterizar um quadro de referência, portanto, agir mais sobre o comportamento, é quando esse quadro de referência, portanto, tem, entre aspas, ou começa a ter uma história, um vínculo qualquer. Quanto mais, como eu dizia, forte ou intenso do ponto de vista afetivo for esse vínculo, mais efeito pragmático essa comunicação vai me dizer sentido, vai me trazer ou um estado de confusão, ou, como eu dizia, dessa confusão uma certa culpa, porque o que é que essa pessoa está dizendo que me parece que a fez mal e eu gosto muito dela? Será que eu fiz alguma coisa, eu deixei de fazer algo? Como é que eu posso modificar a minha conduta para me adequar a isso? E se ela percebe isso, pronto, já era. Se eu gostar muito de alguém e essa pessoa for muito hábil na manipulação, ou se eu for muito hábil na manipulação com ela, eu vou fazer todo esse jogo. As chamadas relações tóxicas hoje em dia operam muito também por aí, não é só pela porrada, não. É por esses jogos, né, afetivos, comunicacionais. Então, só para ir terminando, e a gente já ir concluindo, depois a gente pode estender isso no debate, há algumas formas de se contrapor, e o que nos interessa é justamente essas formas de se contrapor a tudo isso. Primeiro, fazer-se algo tão difícil que é essa dobra sobre si mesmo e perceber onde, de fato, eu exerço o meu duplo vínculo, essas comunicações truncadas, né? O que me faz? O que é que me faz disparar isso? Às vezes é um medo, é uma insegurança, às vezes é uma dificuldade de me posicionar, né? Às vezes tem a ver com esse caráter haitiano, com esse modo de funcionar, e muitas vezes a percepção do duplo vínculo ela vai se dando de trás para frente. Eu começo a perceber quando eu já fiz. Mas se eu começo a perceber meus duplos vínculos já feitos, já é um grande avanço. Eu começo a me situar como eu, de alguma forma, exerci ali. Depois, a tendência é que eu consiga perceber isso durante eu estar fazendo. E, por fim, eu consiga perceber antes que está fazendo. Mas também como é perceber e agir no duplo vínculo que recai sobre mim. Muitas vezes dá um delay. A pessoa fala no duplo vínculo, é curioso que às vezes paralisa mesmo, fica meio sem ação. É aquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Parece que dá um branco, né? Passado alguns momentos, parece que fica mais fácil entender, puta, eu devia ter falado aquilo para aquela pessoa, e não ter ficado paralisado, né? E essa paralisia, muitas vezes, ela ocorre justamente nesse campo, né, da interação, nesse quadro de referência. Às vezes eu digo, se não é possível metacomunicar, como eu estava falando agora há pouco, dentro de um quadro de referência, né, se eu não consigo me posicionar, às vezes sair, circunstancialmente que seja desse quadro de referência, já ajuda para conseguir justamente processar o que está acontecendo. Dá um tempo, dá uma volta, sai de casa, passa um dia sem ver a pessoa, para não virar aquelas, por exemplo, no campo amoroso, aquelas DRs intermináveis que mais confundem do que esclarecem. Não sei se vocês já viveram isso, mas DRs que começam às 8 da noite vai até às 6 da manhã, as pessoas estão exaustas e completamente perturbadas, porque não é duplo vínculo sobre duplo vínculo. Então, para concluir mesmo, há um recurso que eu acho que é muito forte, muito potente, que eu acho que é um recurso, inclusive, que atravessa um campo ético-político, que é a tal da fala franca, do exercício da fala franca, aquilo que o Foucault chama de parrésia ou parresia, a coragem da verdade, a coragem de se posicionar para o outro, porque metacomunicar, falar sobre o que a gente está sentindo ou sobre o que a gente acha que está rolando na comunicação do outro, é um ato de coragem, é um ato de ousadia, né? E ele vai dizer mesmo isso, né? É preciso ter coragem para ser franco. É preciso coragem porque é um ato de risco. A gente não sabe como a pessoa vai reagir com aquilo. O que também não significa o tal do sincericídio.
né? Cair na coisa da sinceridade como um valor universal para todo mundo, para todas as horas, que a vida fica um inferno, de fato. Mas eleger os instantes e as relações pelas quais a gente vai também afirmar algo é um ato que potencializa a relação, torna essa relação mais forte, né? Então, no caso do trabalho da Soma, a gente incentiva muito o que eu gosto de chamar de uma política da sinceridade, mais do que de uma verdade. Porque a verdade é algo meio universalizante. A sinceridade é o ponto de vista de cada um. Então, aos poucos, ali no processo da Soma, a gente vai incentivando que as pessoas se abram, inclusive com o que sente, e pontue para o outro quando acha que tem algo a ser pontuado, que o outro acolha aquela questão ou jogue fora, se vê que não tem sentido, mas o que eu estou querendo colocar com isso é que há todo um trabalho de deslocamento de uma prática quase sempre instaurada nas nossas vidas, que vigora muito nas nossas sociabilidades, que diz respeito às hipocrisias, às mentiras, ao não vou falar o que me incomoda, mas vou falar por trás, a tal da fofoca. Há um livro, inclusive, do Gaiarsa muito bom sobre isso, né? O Tratado sobre a Fofoca. Né? Como isso alimenta, né, as pessoas. Como romper, portanto, esses duplos vínculos, rompendo também os pactos de mediocridade. Né? Eu não falo o que me incomoda naquela pessoa para ela não falar o que se fala comigo. Então, esse deslocamento é difícil mesmo, né? Porque também tem todo um exercício não só de se colocar, mas também de escutar. Eu gosto muito eu sempre cito um trabalho do professor Edson Passetti, da PUC de São Paulo, um dos grandes anarquistas aí vivos no Brasil. Ele tem um livro meio raro de achar, chamado Éticas dos Amigos. Está esgotado esse livro, é um livro belíssimo, em que ele diz uma tese central do livro é o seguinte: meu melhor amigo é também o meu melhor inimigo. Não para me subalternizar, mas para me provocar. Porque uma amizade que é amizade não é aquela que passa a mão na cabeça, mas que me sacode para fazer crescer junto. E aí ele traz essa coisa, traz o Heráclito, traz o Nietzsche, traz o Stirner, que eu citei na aula passada, né? Traz o Foucault, para trazer, a partir de alguns desses pensadores, um pouco isso, né? Como uma relação de amizade, ela se pauta na franqueza. Né? Uma relação de amor, a relação de educação dos filhos, pode ser uma relação que se aproxime da amizade. Porque a amiga ou amiga é aquela pessoa que, quando você vai viajar, fala: ai, que bacana. Puta, né? Às vezes, a namorada ou namorado vai viajar, vai com quem? E eu? Né? Ele vai brincar dizendo isso. As relações amorosas, familiares, poderiam se aproximar mais das amizades, que são as relações, a princípio, menos hierarquizadas, que essas relações, como normalmente a gente costuma entender as relações amorosas. Relações muitas vezes pautadas na obediência e quando muitas vezes também se atravessa aí as relações de amor e de comunicação. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Eu acho que senão a gente não conversa.